Em média, uma pessoa adulta fica resfriada de 2 a 4 vezes durante o ano e uma criança de 6 a 10 vezes. Por outro lado, algumas pessoas quase nunca ficam resfriadas e quando ficam, os sintomas duram pouco. Ficam 1 ou 2 dias com sintomas leves e depois já fica tudo bem. Qual a diferença e por que algumas pessoas nunca ficam doentes? Qual será realmente a diferença entre adultos que ficam sempre doentes e aqueles que parecem que nunca ficam? Crianças, a mesma coisa. Por que algumas sempre estão doentinhas e outras parece que nada afeta essas crianças? E por que um determinado tipo de ataque externo por bactérias ou por vírus pode trazer complicações seríssimas para algumas pessoas, enquanto outras experimentam apenas sintomas leves? Onde está a diferença? Uma das explicações mais importantes é que os médicos antigos já conheciam e hoje chamamos de sistema imunológico. O sistema imunológico fortalecido, ele luta facilmente contra uma determinada patologia. É aquela situação, por exemplo, de que você sente que vai gripar, né? Aqui no Nordeste a gente diz que a pessoa está querendo gripar. Na realidade, o organismo já teve contato com o agente patológico, né, o agente patogênico, mas o sistema imunológico está dando conta do recado e consegue fazer com que você não adoeça. É uma característica de um sistema imunológico forte. Ao contrário daquela pessoa que tem um sistema imunológico enfraquecido, aonde qualquer contato que ela tenha com um determinado agente patogênico, ela já adoece e fica vários dias com o problema até o corpo conseguir resolver essa questão. Um sistema imunológico fortalecido, ele precisa de nutrientes de qualidade. Ele não precisa de shots de imunidade ou de nutrientes especiais ou mirabolantes ou iniciativas de marketing que a gente vê muitas vezes na televisão. O sistema imunológico fortalecido, ele precisa do básico. Ele precisa de alimentação de qualidade, ele precisa de micronutrientes, ele precisa de sono de qualidade, de exercício físico, exposição solar, de controle do estresse. Isso é que faz o sistema ficar fortalecido a ponto de você realmente não adoecer. Variações na resposta imune entre pessoas já eram percebidas desde a época de Hipócrates. Naquela época já se notava que algumas pessoas tinham um sistema imunológico mais fortalecido, outras menos. Mas o sistema imunológico é muito complexo e só agora nos últimos 2 séculos tivemos um avanço muito significativo na compreensão desse sistema. E a gente ainda tem muito por descobrir sobre o nosso sistema de defesa. Ainda como o misterioso funcionamento do cérebro, com toda a sua complexidade, nosso sistema de defesa natural do corpo ainda não é totalmente compreendido. Mas se tem uma coisa que a gente pode afirmar precisamos de um organismo preparado com defesas fortes para nos proteger desses invasores externos. Pessoas com sistema imunológico fraco normalmente apresentam, por exemplo, resfriados constantes. É claro que ninguém está totalmente imune a resfriado, mas pessoas com sistema imunológico enfraquecido podem contrair gripes com mais frequência e com sintomas mais agressivos, com sequelas muito mais sérias para essas pessoas. E existem alguns outros problemas que nenhum ser humano está 100% imune, mas aquelas pessoas que têm um sistema imunológico mais enfraquecido, elas podem apresentar mais e com muito mais complicações. Por exemplo, infecções frequentes de pele, ouvido, garganta, sinusite, bronquite, meningite, pneumonia, cansaço constante, feridas que demoram muito para cicatrizar, distúrbios autoimunes, inflamação de órgãos internos, distúrbios e anormalidades no sangue, como anemia, por exemplo, problemas digestivos, diarreia, gases, aftas recorrentes. A lista vai muito longe. É claro que a gente não pode deixar de citar o câncer. Também é um problema para quem tem um sistema imunológico enfraquecido. Glóbulos brancos, anticorpos e outros componentes do sistema imunológico utilizados no combate a infecções também são usados para reconhecer células defeituosas e removê-las antes que formem um tumor ou câncer. Inside all of us lurks a serial killer. A killer whose primary function is to kill
and then kill again. These are cytotoxic T cells, a specialized member of our white blood cells. They patrol our bodies, identifying and destroying virally infected and cancer cells. O câncer não é classificado como uma doença contagiosa, mas o sistema imunológico em bom funcionamento tenta nos proteger contra o câncer. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, atualmente, 1 em cada 4 mortes é causada por câncer. Até o começo do século passado, o câncer de mama era uma coisa praticamente desconhecida. Hoje, no entanto, essa doença afeta 1 em cada 8 mulheres ao longo da vida. E pior, existe uma previsão de que esse número vai aumentar. Um dos principais fatores é a nossa dieta moderna, muito pobre em nutrientes. Esse é o grande paradoxo de uma sociedade superalimentada e subnutrida. Quando falamos em desnutrição, geralmente lembramos daquelas crianças que sofrem pela falta de comida, que passam fome e são extremamente magras. O problema é que existe outra forma de desnutrição, que não causa fome, mas também causa problemas: a desnutrição causada pela má alimentação. Esse tipo de desnutrição geralmente acontece em um ambiente com muitas calorias, mas com poucos nutrientes. Crianças desnutridas sofrem mais com infecções. Isso acontece porque a falta de nutrientes enfraquece o sistema imunológico. Se pesquisarmos o significado da palavra desnutrição, vamos ver que não se trata apenas da falta do que comer. Desnutrição significa que o corpo não está recebendo nutrientes suficientes. Mas também significa má absorção ou perda de micronutrientes causada por alimentos inflamatórios, por exemplo, aqueles com gorduras hidrogenadas ou substâncias como corantes, conservantes artificiais e outros. A combinação de uma dieta rica em alimentos inflamatórios com poucos alimentos nutritivos compromete diretamente o nosso sistema imunológico, e as crianças são as maiores vítimas nesse sentido. Esse estudo, por exemplo, mostra como a falta de nutrientes pode causar disfunção imunológica. O estudo fala ainda sobre o ciclo vicioso da disfunção imunológica como causa e consequência da desnutrição. Abre aspas. A desnutrição resulta da assimilação desordenada de nutrientes, mas também é caracterizada por infecções recorrentes e inflamação crônica, implicando em defeito imunológico subjacente, fecha aspas. Ou seja, se estamos desnutridos, prejudicamos nosso sistema imunológico. Se estamos com o sistema imunológico comprometido, o corpo passa a assimilar de forma desordenada os micronutrientes e ficamos ainda mais desnutridos. Conforme o estudo mostra, a desnutrição pode causar infecções recorrentes e inflamação crônica, assim como infecções recorrentes e inflamação crônica causa desnutrição em um ciclo vicioso. Uma alimentação inadequada tem grande relação com a maior parte de nossas doenças modernas, e não só as crônicas. Uma maior vulnerabilidade a doenças infecciosas, assim como o aumento das afecções autoimunes, também estão fortemente relacionadas com o modo com o qual temos nos alimentado. Os hábitos alimentares ocidentais pobres em nutrientes prejudicam diretamente a produção e atividade das nossas células imunes e anticorpos. Esse prejuízo torna o nosso sistema de defesa extremamente vulnerável e nos predispõe a doenças, ao invés de mantermos um estado estável de saúde. Comer mal cronicamente aumenta nosso risco a infecções, como resfriados, por exemplo,
E nossos hábitos estão tão deturpados que quando nós adoecemos, o que nós fazemos? Comemos ainda mais porcaria para nos satisfazermos. Comidas ricas em açúcares, óleos vegetais e amidos minam o nosso sistema imune. E ao que parece, quanto mais doentes estamos, pior fica a nossa alimentação. E isso é muito claro com as crianças. Quando elas estão doentes e naturalmente seus apetites diminuem, nós a forçamos a comer usando comidas açucaradas. Isso se perpetua na idade adulta. O nosso sistema imunológico não é um sistema que depende apenas de uma ou outra fonte de vitamina. Não é uma cápsula de vitamina C ou de zinco que vai resolver o problema de uma infecção, de um contágio viral e que vai realmente nos proteger de algum problema, de uma infecção temporária. Existe um conjunto de fatores que trabalham juntos em harmonia, assim como uma orquestra sinfônica, onde cada músico tem sua grande importância na composição total da peça. No nosso corpo, cada nutriente tem o seu papel. Todas as vitaminas, minerais, ácidos graxos, aminoácidos, enfim, tudo em harmonia e equilíbrio. A composição de macronutrientes, ou seja, carboidrato, proteína e gordura, tem sua importância, mas o que de fato vai fazer diferença no organismo são os micronutrientes, como o nosso corpo está absorvendo esses micronutrientes e, claro, nossa saúde intestinal. O nosso organismo gosta e precisa de uma variedade imensa de nutrientes. Nossa alimentação moderna, com energia em excesso, é seriamente deficiente em vários micronutrientes essenciais ao funcionamento adequado do sistema imune. Uma ingestão inadequada de vitaminas e cofatores como minerais são extremamente comuns, e por mais que a indústria farmacêutica tente nos convencer, pílulas e comprimidos não substituem uma nutrição adequada. Com base em uma variedade de dados sistemáticos e clínicos, as vitaminas A, B6, B12, C, D, E, folato e os minerais zinco, ferro, cobre e selênio são nutrientes identificados como importantes para o nosso sistema imunológico. No entanto, atuando diretamente ou indiretamente, todos são fundamentais. Um sistema imunológico depende de um corpo plenamente saudável. Mas o nosso corpo não precisa só de nutrientes, ele precisa de condições adequadas para assimilar e usá-los. Por exemplo, a vitamina C é de fato um importantíssimo nutriente que ajuda no bom funcionamento do sistema imunológico. Mas olha que interessante, na década de 70, o Dr. John Welly descobriu que a vitamina C e a glicose possuem uma composição química incrivelmente semelhante. Ambas dependem do mesmo receptor e sinalização para entrar na célula, e quem sinaliza o comando é a insulina. O problema é que a glicose compete com a vitamina C, tendo vantagem sobre ela. O Dr. John Welly percebeu que quando a glicose está elevada no sangue, a vitamina C acaba tendo mais dificuldade de entrar na célula. Todos nós somos formados daquilo que comemos. Nossa mãe já dizia, tem que comer para crescer. E ela sempre esteve certa. Mas é importante também entender que comer não necessariamente significa fornecer ao corpo os micronutrientes que o nosso corpo precisa para funcionar em equilíbrio. Matar a fome não significa nutrir o corpo. Uma criança, por exemplo, pode matar a fome com um bolo cheio de açúcar, que é rico em calorias, mas pobre em nutrientes. Enquanto uma outra criança pode matar a fome com uma fruta, por exemplo, cheia de vitaminas e minerais, ou mesmo com um ovo, que é um dos alimentos mais completos que existem. A quantidade calórica não diz nada sobre a composição de micronutrientes. Existe até um termo chamado de alimentos com calorias vazias, que são justamente aqueles alimentos que contêm uma alta carga calórica, mas é pobre em nutrientes. O nosso organismo não pede por calorias. O nosso organismo pede por nutrientes, ele precisa ser nutrido em primeiro lugar. E o nosso sistema imunológico depende de micronutrientes em quantidades adequadas. E isso definitivamente não é uma questão de opção. É impossível ser saudável sem micronutrientes nas quantidades adequadas. Hoje, no entanto, a gente trata problemas relacionados à má alimentação com remédios que apenas mascaram alguns sintomas. Antigamente, antes da expansão da indústria farmacêutica, as pessoas costumavam associar problemas de saúde à alimentação inadequada e desnutrição. Hipócrates, o famoso médico grego que nasceu em 470 a.C., já sabia disso.
e uma de suas frases mais famosas é: "Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio." Hipócrates aconselhava pessoas com dificuldade de enxergar estrelas à noite a comer fígado bovino. E hoje a gente sabe que fígado bovino tem uma grande quantidade de vitamina A, essa vitamina lipossolúvel, que é uma das principais vitaminas para a boa saúde da retina. Embora eles não soubessem na época, exploradores marítimos foram os responsáveis pela descoberta de algo que hoje a gente chama de vitaminas. Em suas longas viagens marítimas, principalmente no século XV e no século XVI, marinheiros comiam basicamente alimentos desidratados e peixes. Muitos deles até consumiam só biscoito. Esses tripulantes eles começaram a apresentar sintomas como hemorragia gengival, fraqueza, perda dos dentes, hematomas, e pior, muitos deles morriam por conta da desnutrição que isso tudo causava. Essa doença é o que a gente chama hoje de escorbuto, causada pela deficiência grave de vitamina C. Evidências mostram que ao desembarcar, os marinheiros sobreviventes faziam diferentes testes com variações na alimentação, e foi descoberto que com o consumo de frutas ácidas e alguns vegetais e vísceras também de animais, os sintomas desapareciam em 1 ou 2 semanas. A Marinha Britânica observou isso e adotou o uso de suco cítrico de limão em uma das refeições diárias dos marinheiros. E dessa forma, a famosa doença dos marinheiros foi finalmente curada. O médico escocês James Lind recebeu o crédito por descobrir que o escorbuto pode ser prevenido pelo consumo de frutas cítricas, embora não se soubesse na época que a deficiência de vitamina C era a causa raiz para o escorbuto. Hoje a vitamina C é conhecida por fortalecer o sistema imunológico, só que ela sozinha não faz milagre, principalmente se não houver deficiência de vitamina C. A vitamina C é só um entre vários micronutrientes que o sistema imunológico precisa para ter um bom funcionamento. E além disso, existem vários outros fatores muitíssimo importantes, como por exemplo, o intestino, que é um dos mais importantes, né, de toda essa orquestra da nossa defesa, a qualidade do sono, a luz solar, controle do estresse, composição corporal, genética e por aí vai. A gordura visceral, essa camada adiposa que se deposita ao redor dos órgãos, principalmente na região abdominal, é um sistema imunologicamente ativo com presença de grande quantidade de células de defesa. Sua função é proteger e defender os órgãos ali vitais envolvidos por ela. Porém, mais dela não é melhor. A intoxicação energética, levada por uma péssima alimentação, leva a uma expansão patológica desse sistema tão importante. E isso torna esse tecido disfuncional. O aumento rápido e não natural dessa gordura causa uma incapacidade de armazenamento adequado desse excesso de energia, culminando com alterações nos níveis de triglicéridos sanguíneos, resistência à insulina. Essa disfunção prejudica nosso sistema imune, desviando e impossibilitando que a gordura visceral exerça sua principal função, que é a defesa. Nosso corpo é composto em sua maior parte por água, mas nós temos também em nossa composição o componente proteico, representado principalmente pelos músculos, ossos e pele, e então o componente gorduroso e mineral. Para um funcionamento ótimo e para a saúde plena, essa composição precisa estar numa faixa ideal, sendo os extremos prejudiciais para a nossa fisiologia. Se o conteúdo gorduroso do nosso corpo fica em excesso, nossa imunidade sofre. Nosso organismo sofre em manter esse excesso e o tecido gorduroso expandido passa a liberar citocinas inflamatórias. Isso culmina no estado de inflamação crônica. Já está bem estabelecido pela ciência a relação entre obesidade e um estado de inflamação cronicamente mantido. E isso, por sua vez, está fortemente relacionado à incidência de doenças cardiovasculares como infartos, derrames, assim como diabetes e a pressão alta. Uma composição corporal inadequada, com um componente de gordura aumentado, leva seu sistema imune a um estado contínuo de resposta, ou seja, seu corpo está continuamente lutando contra esse excesso de energia. Uma das ferramentas utilizadas pelo sistema imunológico é o processo de inflamação. A gente consegue ver esse processo claramente quando a gente sofre um corte e aumenta-se o calor, o fluxo sanguíneo, o rubor naquela região, exatamente para que o sistema possa resolver o problema. Esse é um processo agudo, que começa e termina.
No entanto, quando você aumenta a sua quantidade de tecido adiposo, especialmente quando as células do tecido adiposo chegam a um determinado tamanho, elas começam a lançar uma espécie de SOS, uma espécie de sinal de perigo, de que elas estão perigosamente grandes. Esses sinais de SOS são substâncias inflamatórias que acabam estimulando o sistema imunológico e a gente tem aí um processo de inflamação crônica. O processo de inflamação crônica, que acontece quando você tem muito tecido adiposo, quando você tem muito tecido adiposo visceral, ele é um processo que vai aumentar a incidência de doenças cardiovasculares, ele vai aumentar a incidência de aterosclerose, ele pode desencadear problemas relacionados com diabetes, com esteatose hepática. Esse processo inflamatório, ele diminui quando você consegue perder esse excesso de gordura e manter uma boa massa magra. O equilíbrio entre massa magra, massa muscular e o tecido gorduroso permite que você mantenha a inflamação sob controle e possa direcionar o processo inflamatório exclusivamente quando necessário. Oi pessoal, aqui é Adriano Antunes, eu sou médico, trabalho com longevidade, com emagrecimento, mas principalmente na construção muscular, na composição corpórea adequada do paciente. Quando eu falo de composição adequada, mais ou menos para vocês terem uma ideia, 3 kg de músculo para cada quilo de gordura é o que a gente se espera de um homem saudável e 2 kg de músculo para cada quilo de gordura é o que se deseja para uma mulher saudável. Entende-se que a massa muscular ela não só tem a função de movimentos, de equilíbrio, de postura, ela tem algumas funções importantes e que estão ligadas diretamente à nossa imunidade. Ela regula a temperatura, ela controla a glicemia sanguínea, ela é o nosso maior reserva de proteínas no nosso corpo. E além disso, a massa muscular ela se comporta como um órgão endócrino. Através das mioquinasas, elas se correlacionam com outros órgãos, fazendo assim com que o metabolismo do nosso sistema imunitário melhore. Eu vou ter muito mais células para a nossa proteção imunológica quando eu tenho massa muscular adequada. Para se ter uma ideia, mais de 60% das pessoas que entram para o tratamento numa UTI tem baixa de massa muscular. E quando você entra numa UTI por algum acidente de percurso e tem uma boa massa muscular, a sua permanência hospitalar e recuperação é muito mais rápida. E a massa muscular está também diretamente ligada a uma boa noite de sono. E quando eu durmo bem, eu aumento também as minhas células do nosso sistema imunológico. Quando eu estou durante o dia acordado, as nossas células estão preocupadas com os afazeres do dia, com as obrigações do dia, por exemplo, com a digestão. E quando é à noite, uma boa noite de sono, essas células estão se recuperando, se regenerando e o nosso sistema imunológico consegue se reestabelecer. Então, um bom dia de trabalho com massa muscular vai me fornecer uma boa noite de sono. E uma boa noite de sono, de forma recíproca, vai me fornecer um bom dia de trabalho. Então, o sistema imunológico está diretamente relacionado a uma boa noite de sono, assim como o sistema imunológico está diretamente ligado a uma boa composição corpórea, a uma boa quantidade de massa muscular. E eu tenho centenas de exemplos aqui no nosso consultório, onde pacientes que iam se operar de alguma patologia ortopédica e onde nós trabalhamos num pré-operatório de 30, 40 dias, melhorando a composição corpórea para que esse paciente tivesse uma recuperação mais rápida. Da mesma forma que pacientes que tinham uma obesidade sarcopênica, que é muito comum em uma determinada idade, onde você vai perder massa muscular, ele estaria relacionado a várias doenças e uma demora na recuperação. É importante tratar a obesidade, mas principalmente é importante tratar a sarcopenia, que é quase que uma certeza de todos nós. Quando eu me preparo para isso, aumentando a minha massa muscular, a chance de eu ter uma adultez maior, uma velhice saudável, é mais garantida. O sono é um dos fenômenos mais conservados evolutivamente. Quando nós analisamos organismos vivos considerados mais primitivos, até mesmo os vermes, eles dormem. Então, se algo é tão presente dentro da escala evolutiva a ponto de ser conservado até mesmo em organismos pluricelulares bem maiores, a gente imagina que seja algo muito importante. E de fato é.
A privação de sono, ela não só causa problemas relacionados com excesso de peso, resistência à insulina, aumento da necessidade por alimentos mais doces e mais inflamatórios. A privação de sono tem um efeito direto sobre o sistema imunológico, porque a privação de sono ela gera um estresse em cima do organismo, um estresse crônico que faz com que o sistema imunológico perca a sua capacidade de lutar contra agentes patogênicos. E como o álcool interfere na nossa imunidade? Bom, vários estudos já relacionam o consumo de álcool com prejuízo para o nosso sistema imunológico. Não há uma conclusão, não há um consenso de qual seria a dose segura de álcool para a nossa saúde. Claro, a gente tem que levar em consideração como está metabolicamente esse paciente, qual é a frequência, né, do consumo do álcool e qual é a quantidade. Mas independente disso, a gente sabe que álcool é uma substância tóxica, deveria ser evitado e que ele enfraquece o nosso sistema imunológico. Por exemplo, ele altera a função de fagocitose das nossas células de defesa. Ele altera a função de monócito, de macrófago, das células NK, que são as natural killers, que é a nossa primeira linha de defesa da nossa imunidade inata. Ele altera, desregula as nossas citocinas, que são proteínas que também estão envolvidas no processo imune. Aumenta interleucinas inflamatórias. Ele inflama o nosso intestino, tá? Ele é absorvido muito rápido e ele causa prejuízo para a microbiota intestinal. Fora isso, ele também traz prejuízo para o nosso sistema respiratório, porque ele destrói, né, estruturas responsáveis por eliminar patógenos pela nossa via aérea. E se essa bebida alcoólica for rica em carboidrato, né, os fermentados, as bebidas adocicadas, aí o prejuízo metabólico é muito maior pelo alto teor de carboidrato. O estresse é outro fator que pode influenciar o sistema imunológico. O que é estresse? O estresse ele é a resposta do organismo a determinadas agressões ambientais. Por exemplo, você na savana africana encontra de repente um leão. Isso é um estresse agudo. O leão é um predador em potencial e você vai tentar se proteger. O seu coração ele aumenta a frequência, a disponibilidade de glicose, de açúcar para os teus músculos aumenta e isso tudo está relacionado à liberação de dois hormônios, adrenalina e cortisol. Agora, quando você tem esse estresse em uma cidade grande, por exemplo, atravessando a rua e você não viu que o sinal estava aberto e um carro buzinou. Bom, isso é um fator de estresse agudo, seu coração dispara naquele momento. No entanto, na vida que nós temos hoje, nós temos aí boletos para pagar, nós temos um chefe chato, um emprego que você não gosta, o trânsito que você não suporta, morar longe do trabalho. Todos esses fatores acabam gerando o que nós chamamos de estresse crônico, um estresse que aumenta e não diminui. Isso influencia diretamente diversos fatores, dentre eles a secreção, como eu falei, de adrenalina e de cortisol. Especialmente o cortisol aumentado, ele causa problemas no sistema imunológico que tem dificuldades em gerenciar o sistema imunológico. O cortisol é um hormônio fundamental para que o sistema imunológico funcione, porque é ele que permite que o sistema imunológico lute contra uma determinada infecção. No entanto, um cortisol elevado cronicamente vai fazer com que o sistema imunológico entre num processo de fadiga, ou seja, o sistema imunológico não vai conseguir responder à altura a um agente patogênico que porventura possa invadir o corpo. A vitamina D, ou o hormônio D, tem inúmeras funções no nosso corpo. A gente sempre relaciona a vitamina D com saúde óssea, mas a gente não pode esquecer da importância dela na nossa imunidade, na nossa integridade intestinal, na nossa saúde cardiovascular, na nossa musculatura, no sistema nervoso central. E estudos também mostram o benefício da vitamina D no tratamento do diabetes do tipo 2, pois ela tem um efeito na secreção de insulina pelo pâncreas. A vitamina D tem o seu papel muito bem descrito no que diz respeito à fixação do cálcio nos ossos, mas atualmente ela também tem
diversas outras funções, são conhecidas diversas outras funções, dentre elas uma função imunomoduladora. Diversos tipos de citocinas inflamatórias e substâncias produzidas pelo sistema imunológico são controladas pela presença de vitamina D. Existem indícios de que a carência, níveis baixos de vitamina D, estão relacionados diretamente com o aumento das doenças autoimunes, como artrite reumatoide, diabetes tipo 1, e isso tudo tem a ver diretamente com a nossa exposição solar. Quando se fala em vitamina D, se pensa muito na questão da suplementação, mas a suplementação de vitamina D, ela não traz os mesmos benefícios do que você se expor ao sol. Nós evoluímos em contato direto com o sol. Então, quando a gente se expõe ao sol, não é só a vitamina D que é fabricada. Nós temos diversos outros mediadores químicos que são fabricados, como o óxido nítrico e a melatonina, e também a vitamina D. A exposição solar só tem benefícios que vão ajudar ao nosso sistema imunológico conseguir lutar mais facilmente contra as doenças e agentes patogênicos. Quando a gente fala em ter saúde, a grande maioria das pessoas pensa que saúde é ter acesso a remédios, convênio médico, ou fazer exames periódicos para poder diagnosticar as doenças precocemente. A gente passa a acreditar que quanto mais assistência médica a gente tem, mais saúde também a gente vai ter e mais a gente vai viver com qualidade. É claro que isso tudo tem sim o seu papel e a sua importância, mas o consumo exagerado de remédio que só atua nos sintomas dos problemas causados pela má alimentação só piora a situação e muitas vezes trazem mais problemas ainda. E esses outros problemas nos fazem tomar ainda mais remédio, piorando ainda mais a situação numa espiral de deficiência e doença. Se a gente está doente ou com dor, a gente toma remédio. E quanto mais remédio a gente toma, mais fraco fica o nosso sistema imunológico. Então está correto dizer que quanto mais remédio a gente toma, mais a gente pode abrir portas para outras doenças. Ter acesso à assistência médica de emergência é uma coisa muito valiosa. Só que no nosso mundo moderno, emergências ligadas a lesões, acidentes, infecções ou até mesmo guerra, hoje em dia não é a principal causa de morte. Hoje, as principais causas de morte são as doenças cardíacas e câncer. Só tomar remédio para tratar a doença tem pouca influência no aumento da qualidade da saúde. E por quê? Porque na maioria das vezes os remédios não tratam a causa das doenças, principalmente as doenças crônicas. Ficar prescrevendo apenas remédio encoraja o paciente a continuar com o estilo de vida que causou o problema, acabando com a saúde. Tratar sintomas não impede que a doença avance para um estado mais grave. John Abramson, professor de medicina em Harvard, fala o seguinte: quando falamos em intervenção médica, temos que analisar o contexto, pois as informações que os médicos recebem são tendenciosas. Os estudos são patrocinados, os resultados são interpretados pelas indústrias farmacêuticas ou são influenciados por patrocinadores. O que é publicado na maioria das revistas de medicina já não é ciência séria. Essas revistas se tornaram espaço para anúncios de remédios. A informação trazida e passada aos pacientes é ajustada de acordo com o lucro que se pode ter com a venda desses medicamentos. Do ponto de vista lógico, um verdadeiro sistema de saúde teria que estar promovendo hábitos saudáveis como uma principal estratégia de saúde da população, como por exemplo, trocar aqueles alimentos com calorias vazias por alimentos densos nutricionalmente falando, parar de comer gordura hidrogenada, parar de fumar, fazer exercícios, tomar sol, dormir bem e tomar remédio apenas em ultíssimo caso. Os medicamentos são importantes e causaram uma verdadeira revolução no tratamento de diversas doenças. A gente pode citar os antibióticos, por exemplo. Até o século XX, infecções que hoje a gente considera muito fácil de tratar, como pneumonia e diarreia, causadas por bactérias, eram a causa de morte de muita gente no mundo. Mas além das infecções que não podiam ser controladas no passado, existiam também outros problemas como guerras, falta de higiene, a fome por conta de uma população que crescia mais rápido do que a agricultura. A vida era muito estressante e também, geralmente, muito curta. Se a gente fizer um paralelo com as principais epidemias que assolaram o mundo na nossa história, a gente pode perceber que existia uma conexão muito forte entre a propagação de doenças e pragas com o momento frágil da população,
como alta escassez de alimentos de qualidade, falta de acesso à água limpa e outros fatores causados por guerra, disputas políticas e crises econômicas. Por exemplo, a gripe espanhola matou mais de 500 milhões de pessoas no mundo inteiro e foi registrada pela primeira vez no Kansas, nos Estados Unidos, em 1918, num mundo que ainda lutava na Primeira Guerra Mundial, que começou lá em 1914. O primeiro surto de cólera foi registrado em 1817 na Índia por conta de grãos de arroz contaminados pela água dos rios e rapidamente se espalhou pela Tailândia, Indonésia e foi parar em diversas regiões da África e até da Europa. A praga de Atenas surgiu na Grécia Antiga por volta do ano de 430 a.C., no meio da Guerra do Peloponeso, entre as cidades-estado de Atenas e Esparta. Estima-se que mais de 30 patógenos foram responsáveis pelo surto que matou 1/4 da população grega na época. Guerras, disputas, revoluções civis, desastres naturais, tudo isso deixam duas sequelas muito comuns nas nações, que são a fome e a desnutrição. E isso é uma grande oportunidade para que uma epidemia se instale e se propague. Mas é claro que existiam algumas regiões no mundo, ao longo da história, onde as dietas eram relativamente saudáveis, a vida era melhor e mais longa. Por exemplo, o povo do Himalaia, os Hunzas, ou os nativos peruanos que viviam nos Andes, ou então os Okinawan, no norte do Japão, a expectativa de vida dessas pessoas nessas regiões era até superior à média que a gente tem hoje em dia. Isso tudo muito antes das vacinas e dos antibióticos. Só que não foram só os antibióticos os responsáveis pelo controle das doenças infecciosas. Outros fatores de bastante importância tiveram influência em todo esse processo. O acesso à água limpa, a invenção do vaso sanitário, os sistemas de esgoto. Felizmente, na maior parte das regiões do mundo, a gente melhorou em certos aspectos e a gente reduziu mortes por doenças infecciosas, mas isso ainda é um problema em muitas outras áreas. Só que essa redução ela foi mais do que compensada pelo aumento das doenças crônicas relacionadas à má alimentação, muita oferta calórica e baixa oferta nutricional. À medida que os alimentos processados à base de farinhas refinadas, gorduras hidrogenadas, xarope de milho com alto teor de frutose, conservantes e corantes artificiais, as doenças do coração e câncer aumentaram e preencheram o espaço que antes era ocupado pelas doenças infecciosas. Dá uma olhada nesse gráfico, o crescimento das doenças crônicas. Exatamente na contramão desse crescimento, conforme a gente pode ver nesse gráfico, a gente tem a redução das doenças infecciosas. A gente tem hoje em dia recursos e conhecimento, sendo o conhecimento o fator primário para a prevenção de doenças. Sabemos hoje como evitar que problemas relacionados à má alimentação aconteçam no futuro e como manter o sistema imunológico saudável. Quando a gente fala de sistema imunológico, normalmente isso é uma forma de definir um conjunto de células, tecidos e órgãos que atuam de forma direta em todos os mecanismos de defesa do organismo contra invasores, tais como glóbulos brancos, macrófagos, linfócitos T, anticorpos e assim por diante, nos protegendo de doenças e de infecções. Mas a verdade é que o nosso corpo não tem um sistema independente que é responsável pela nossa imunidade. Todos os órgãos participam direta ou indiretamente do nosso sistema de defesa. Por exemplo, a pele promove uma barreira para não deixar que agentes externos entrem no nosso organismo, formando a primeira linha de proteção de toxinas que vêm pelo ar ou pela água. Os nossos rins promovem a filtragem do nosso sangue, o fígado é responsável por diversos processos metabólicos super complexos que também participam direta ou indiretamente no nosso sistema de defesa ou na prevenção de doenças. Isso quer dizer que ter um sistema imunológico saudável significa ter um organismo saudável como um todo e não apenas em algumas partes do nosso organismo. Por isso que é muito importante salientar uma coisa. Quando a gente se refere a sistema imunológico, isso é uma forma de simplificar o entendimento, mas não significa que a gente exclui as outras partes do corpo. Imunidade forte é ter um corpo saudável de forma completa. Hoje é
clara essa relação entre o nosso sistema imunológico e a nossa microbiota intestinal. O nosso intestino há muito tempo deixou de ser apenas um órgão de absorção e de digestão. A disbiose, que é o desequilíbrio dessas bactérias, o desequilíbrio da nossa flora, causa uma permeabilidade dos nossos enterócitos, que são as nossas células intestinais. E aí o prejuízo pode ser que não fique só no intestino, a gente pode ter prejuízo na nossa saúde como um todo. Por exemplo, isso pode ser um gatilho para doenças autoimunes, para inflamação sistêmica, para má absorção de nutrientes, para intolerâncias alimentares. Então, como a gente faz para ter uma microbiota saudável, para ter, consequentemente, uma boa imunidade? Se alimentando com comida limpa, com comida de verdade. O que inflama o intestino? Comida processada, alimentos industrializados, óleos vegetais, cigarro, álcool, glúten. Então, se a gente quer ter saúde, a gente tem que pensar na nossa microbiota, a gente tem que cuidar do nosso intestino.